Me diz uma coisa, o que você pensa sobre o medo? Dá uma pausa agora nesse vídeo, escreve lá nos comentários e depois no final a gente compara para ver se mudou alguma coisa. Olá pessoal, eu sou Christian Cabelo e você está no canal Cabelo Financeiro. Se inscreve para acompanhar os nossos vídeos. Hoje é mais um episódio da websérie Causos Reais e nós vamos falar como está nossa percepção sobre o medo. Nossa história se passa numa noite agradável de verão do século passado. Estava eu sentado numa cadeira de praia, na frente da casa de praia do meu tio, na calçada, observando a movimentação. É uma característica de verão que nos finais de tarde chove bastante. E naquela época a rua não era calçada, era de chão mesmo, de areia. No terreno do lado tinha formado uma lagoa em toda a extensão da rua, da água da chuva. E tinha essa dificuldade de atravessar de um lado para o outro para quem queria transitar pela rua. Então algumas pessoas colocaram umas tábuas de construção, umas em cima das outras, no canto para fazer uma passagem para que fosse possível atravessar a lagoa. Estava criada uma pontezinha, uma ponte improvisada para a gente passar em cima sem se molhar todo. E veja, não era uma calçada segura e firme, construída para a gente passar em cima sem correr o risco de desequilibrar e cair na água. Eram umas tábuas jogadas em cima da própria terra molhada, misturada com um pouco de mato e tudo. A única base de sustentação era o chão. E mesmo assim as pessoas passavam e se equilibravam ali, continuavam o caminho numa boa, tranquilamente, e era possível de driblar a poça toda. E no momento que eu estava sentado, curtindo a minha noite de verão, observando a movimentação, apareceram duas senhoras querendo atravessar. E elas se depararam com esta cena. Um lago cobrindo a rua toda, impedindo a passagem para o lado de lá. E num dos cantos estava a pontezinha criada para a gente passar por cima. E elas ficaram e observavam. E olhava para a água, olhava para a ponte. E as duas conversavam alguma coisa. E eu observando. E elas conversando. Então uma delas resolveu testar a ponte. Colocou o primeiro pezinho, voltou. Colocou de novo, voltou. Eu acho que eu vou, não vou não. Tenta mais uma vez, eu acho que eu vou, não vou não. Eu sei que elas tentaram, mas não prosseguiram. Fizeram a volta e desistiram. Voltaram pelo mesmo lugar que elas estavam vindo antes. Não atravessaram. Observando aquilo, eu tive a seguinte percepção. Primeiro, o que bloqueou elas de continuar o caminho foi o medo de se molhar, o medo de cair na água, o medo de escorregar, o medo daquelas tábuas não estarem firmes, medo de atravessar. Esse medo fez elas desistirem e não continuar o caminho. Fez elas voltarem para onde elas estavam antes. Mas elas tinham um objetivo, elas tinham um destino. Elas queriam atravessar e continuar o caminho que estava do outro lado do lago. O que impediu elas de alcançarem o destino, o objetivo, foi o medo. Muitas pessoas antes e depois delas passaram por essa ponte e chegaram do outro lado. Mas elas ficaram paralisadas e desistiram. Você vê o que o medo pode fazer com a gente? Paralisar e regredir completamente o nosso caminho. Impedir que o destino, o objetivo seja alcançado, que estava lá do outro lado da ponte. E se elas tivessem passado por cima do medo, passado por cima da ponte, elas teriam alcançado o outro lado. Claro que não é simplesmente ter a coragem de colocar os pés e passar por cima da ponte. O medo serve para que nós tenhamos cautela, para que nós tenhamos cuidado, porque se elas não passassem com cuidado em cima das tábuas, poderiam se desequilibrar sim e cair na água. Mas passando com cuidado, teria sido possível atravessar. E como é que se faz isso? Como é que se enfrenta e passa por cima do medo? Elas colocavam o pezinho na ponte, não, não vou não. Tentava de novo, não, não vou não. Dá o próximo passo. Tenta com o primeiro. Tá firme? Tá tranquilo? Vai pro segundo. Podem existir momentos que você vai descobrir que a ponte vai cair e que você tem que voltar. Mas não era aquele caso. Naquele momento, cada passo à frente te levaria mais adiante. Somente dando o primeiro passo e depois
um atrás do outro, a gente conseguiria perceber que o medo estava ali fazendo a ponte até o nosso objetivo. Foi assim que eu perdi o meu medo de investir, por exemplo. Então quer dizer que no Tesouro Direto você pode aplicar a partir de R$30? Então vamos lá e colocar o mínimo necessário para ver o que acontece. Tem alguns investimentos ali que você pode aplicar a partir de R$1? Então eu vou colocar R$3 para ver o que acontece. Me senti tranquilo? Vou para o próximo passo, coloco um pouquinho mais e vamos ver o que vai acontecendo. Vamos usando o medo como uma ponte para chegar no nosso objetivo. O medo é a ponte, você precisa atravessar ele. E quando isso acontece, o restante todo do caminho se abre à tua frente. Elas poderiam ter passado e continuado para chegar onde elas queriam. Então essa é a grande lição que eu aprendi e ficou gravado no meu pensamento daquele dia em diante. Claro que colocar isso em prática é muito mais difícil do que eu ter observado e ter percebido. Aprendi, mas e fazer? Como é que fica? Não é tão simples assim. Só que a tentativa, os passos, desde o primeiro, vão nos levar através do caminho. Você não vai perder o medo. Ele vai existir como um amigo para você ter cuidado no caminho. E além disso, ele vai representar a ponte que vai fazer você chegar do outro lado, que é onde você quer estar. Atravessa a ponte que você chega no seu objetivo. Passo a passo. Todos os dias nós vamos ter a dúvida se nós vamos cair naquela água ou atravessar sem sujeira. É isso que eu desejo para você. Abrace o seu medo como um amigo, uma ponte que vai te levar até suas conquistas. Essa é a história, essa é a lição. Deixe o medo te fazer vitorioso. Passe por essa ponte. A websérie Causos Reais nos conta histórias verdadeiras que aconteceram comigo ou com você e nos traz ensinamentos de vida que servem para a nossa evolução. Se você tem uma história com lição de vida e quer ver ela contada aqui, entre em contato com a gente através do e-mail que está na descrição. Se você gostou desse episódio, dá um joinha, curte aqui embaixo e compartilha para ajudarmos mais pessoas. Para perder o medo de investir e ter a possibilidade de ganhar um pouco mais, na descrição tem um link onde você pode conhecer como eu ajudo as pessoas utilizando o mesmo caminho que eu fiz para perder o meu medo. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve agora. Desejo a você saúde, sabedoria e prosperidade. Um grande abraço, até o próximo episódio e muito valeu!